Olá, com o Campeonato Brasileiro parado, né? Agora fica a expectativa do estádio Romeirão ser utilizado na Taça Fares Lopes pelo time do Icasa. E a gente até para saber um pouquinho, tirar dúvida, muita gente procurou a gente sobre a questão do Romeirão. A gente veio falar com o diretor do Romeirão aqui em Juazeiro do Norte, que é o Zacarias Silva. Zacarias, o estádio, a Arena Romeirão, é administrada pelo governo do estado, mas aqui em Juazeiro você acaba sendo essa pessoa para comandar. Ainda está faltando muita coisa a ser entregue, Zacarias, do Romeirão, daquela obra que o governo do estado já esperava dar aqueles últimos retoques nesse segundo semestre? Bom dia. Bom dia, Tony. Na verdade, faltam algumas coisas para serem finalizadas e liberadas para que seja realmente o multiuso que nós tanto esperamos, né? Mas quero dizer para você que enquanto não chegamos a um final, nós estamos abrindo para visitações, o que está sendo muito interessante, né? Vai entrar no circuito do Caririense de Visitações, uma parceria com o governo municipal, Secretaria de Esporte, e está sendo bom. As pessoas estão indo lá, fotografando, com autorização, obviamente, ofício para a gente, para a Sejuve, da Sejuve para a gente, e estamos recebendo muita gente, o que é importante, né? Não está totalmente parado, não está na sua função principal em virtude dos clubes da região não estarem participando de eventos esportivos nesse momento. Mas até lá, já muitas coisas já terão sido concluídas. Hoje, então, no caso, quem quer fazer uma visitação, entre em contato com a Secretaria de Esporte e Juventude do Estado ou no município também pode ter esse acesso? Não, o município solicita ao governo do Estado, as pessoas solicitam ao governo do Estado, mas a gente dá toda a orientação, não tem tido dificuldade. Se quiser, nós temos os horários, que é de 9 às 12 e de 2 às 5, de segunda a sexta. Visitação, que estão indo no momento são muitos colégios, né? Daqui a pouco vão vir, obviamente, romeiros, visitantes, turistas. Então a arena está apto para tudo isso e sem nenhuma dificuldade. Apenas simplesmente um ofício vai para Fortaleza, automaticamente já está sendo liberado. E quando Fortaleza não consegue a tempo liberar, nós liberamos por aqui. O importante é ter esse ofício. Ô, Zacarias, a gente ouviu falar muita coisa, né? O torcedor começou a chiar também na questão dos valores, despesas do estádio, dos jogos do Icasa, principalmente da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, por exemplo, o Cariri chegou a jogar lá, o Guarani chegou a jogar lá e acabaram desistindo por conta das despesas. Fala um pouquinho sobre essa situação, que muita gente ainda, assim, tem essa dúvida, o que realmente acontece para que essas despesas sejam altas e possibilite alguns times de atuarem dentro do Romeirão. Então, rapaz, na verdade aí, eu posso lhe dizer que não foi por conta das despesas não. Eu vou só citar aqui o Guarani. O Guarani, ele pagou R$ 5.700, é o dinheiro que ele pagaria pela arbitragem, não pagou ao estádio, não pagou ao estado, não pagou a Sejuve, pagou aquilo ali a federação. Ou seja, a Sejuve, o Romeirão, eles estão fazendo uma permuta. Os equipamentos pagos, o aluguel pagos aos equipamentos, que seria de obrigação do Estado, o dinheiro está sendo revertido, ou seja, o aluguel é R$ 5.000 para até 2.500 pessoas. E a partir de 2.500 serão cobrados 13% da arrecadação. Só que esses 13% volta praticamente total, ou seja, a Sejuve não recebeu até hoje R$ 1. Aí cada um, torcedor, imprensa, que tire suas conclusões. Então, ninguém pode estar jogando essa culpa na Sejuve, no Estado, no Romeirão. Não, isso não é verdade, tá? Agora, acontece que, jogando no estádio daquele, com toda aquela capacidade que tem, com aquele conforto que tem, não pode ser a mesma coisa de que, por exemplo, o que é que o clube paga? O clube paga segurança, tem que ter segurança, o clube paga gradis, que tem que dividir, de acordo com a torcida, o clube paga lanche para o segurança, enfim, essas coisas. E nada mais que isso, não é tão caro não. E eu acho que o time não jogaram lá, porque infelizmente, acho que os jogos foram de resultado negativo e isso de toda forma influenciou. Mas eu acredito que nós vamos trabalhar com todos os clubes, principalmente de Juazeiro,
O Guarani vai jogar lá, provavelmente o Cariri jogue lá e o Icasa vai jogar lá. Tanto é que agora Fares Lopes, tá? O Icasa vai jogar e o Icasa não teve prejuízo em praticamente nenhum jogo, tá? Eu vou dizer por quê. Porque esses valores que são pagos para eles são devolvidos, desconta do bordeiro, mas eles voltam para o Icasa. Então, não é o Icasa que está pagando. O Icasa, no geral, está tendo lucro e um lucro razoável em todos esses jogos. Ou seja, aquela história de que, isso aqui é a despesa. Essa despesa acabou voltando para o clube, né, nessa parceria aí da Secretaria de Esporte do Estado do Ceará com os clubes que atuam lá no Estádio Romeirão. Perfeito, e tem outros projetos de incentivo, lógico, os clubes e a secretaria, né, nós estamos tentando reaver outras possibilidades, né, de que adquirimos outros meios de ajudar mais ainda. Esse é o pensamento, porque o governo do estado construiu essa arena multiuso foi para que seja utilizado não só pelos clubes, mas também para eventos, embora seja externo. O momento ainda não pode ter evento, por quê? Porque ainda não estão concluídos. Mas para os clubes eu tenho certeza que vão ser viáveis. Como está sendo viável para o Icasa até então, vai ser para os outros também. O Guarani, conforme repetindo, gastou apenas R$ 5.700 pagando a federação e não o estádio. O aluguel para o Guarani saiu de graça. Inclusive, por exemplo, houve um vídeo do ex-jogador Ronaldo Angelim até fazendo uma crítica sobre essa questão, referindo-se ao Guarani especificamente. Então, assim, o Angelim talvez não tivesse conhecimento dessa situação. Eu conversei com ele. Ele falou de forma equivocada, por falta de conhecimento. Mas ele entendeu, né, perfeitamente e acredito que se você entrevistar ele hoje, ele vai saber responder. Zacarias, me diga uma coisa, o Icasa vai jogar Fares Lopes lá. Ainda tem aquela pendência, questão de som, acho que o banco de reservas já estavam se ajeitando. Você acredita que até a Fares Lopes tenha tido a conclusão dessas obras que estão faltando no Romeirão, até para aumentar a capacidade pública, porque parece que até o Brasileiro só podia vender cerca de 7 mil ingressos e a capacidade é mais de 17 mil torcedores. Acredita que isso possa estar alinhado até o início da Fares Lopes ou precisa de um pouco mais de tempo? Pronto, eu tive uma reunião com o secretário recentemente, já pode 10 mil, já está liberado para 10 mil nesse momento. Nós estamos recebendo os geradores, que tem um custo alto para o clube, né? Esses já foram licitados e será resolvido até setembro. Então o Icasa já tem essa despesa a menos. O Icasa ou qualquer um outro clube que venha jogar. Temos projetos também para o Romeirão futuros, como por exemplo, o Flamengo pretende jogar no Nordeste, então vamos levar uma proposta para o Flamengo e qualquer outro clube grande que queira jogar no Nordeste. Nós temos uma região aqui com mais de 30 municípios, mais de 1 milhão de pessoas e qualquer evento desse, com certeza é sucesso total. Eventos, shows, até missa, como se falava anteriormente, isso aí, se for ocorrer, por enquanto é na área externa, mas ainda não está liberado. Não, ainda não está liberado, mas deve ser liberado o mais breve possível. Inclusive, conversei também com o secretário sobre isso. O Padre Monteiro vai voltar, mas é na área externa. Porque a área externa... Aquela área ali do estacionamento. Área do estacionamento. Na área interna não pode, porque não permite que seja feito nenhum evento dentro do gramado. E aí você sabe que o gramado tem um custo muito alto, bem como também não suporta, né? É um gramado vamos dizer assim, de alto nível e tem que ter um tratamento diferenciado, completamente diferenciado, para que os espetáculos de futebol sejam lindos, né? Desenvolvidos com maior beleza possível, né? Porque nós sabemos que um gramado ruim é sinônimo de futebol ruim. Zacarias, quero agradecer aqui a sua participação em receber aqui a nossa equipe do Replay com Tony Souza, nessa parceria também com o site Miséria. Vamos combinar para posteriormente você participar ao vivo lá com a gente no programa Replay, até para falar um pouco mais sobre o Romeirão, falar um pouquinho também da tua história como dirigente de futebol aqui na região do Cariri, tá bom, Zacarias? Obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição. A hora que precisar falar sobre o Romeirão, eu falarei, tá? Na medida que for evoluindo, eu também vou informando e quando precisar da minha presença é só chamar. Falo do Romeirão, falo da minha história como desportista e falo dos projetos que nós temos, assim, enquanto desportista e enquanto dirigente do Romeirão. Tá combinado então. Zacarias Silva aqui com a gente no Replay, nessa parceria entre o canal Replay com Tony Souza e o site Miséria. Com imagens de Guto Vital,
Tony Souza.